Olá pessoal, espero que estejam bem. Hoje estou num cenário completamente diferente, num cenário onde vocês nunca tiveram, porque hoje é um dia muito especial, porque hoje temos o primeiro vlog de leitura aqui do canal. Vocês pediram muito vlogs e eu já andava há muito tempo a pensar, faço ou não faço. Eu acho que a questão é sempre o que é que há de interessante na minha vida para vos mostrar, tendo em conta que a minha vida é só trabalho e ler nos tempos livres quase. Mas eu achei que esta era a altura certa para fazer um reading vlog, portanto para fazer um vlog de leitura convosco, porque esta semana eu tenho uma coisa muito especial. Hoje é dia 26 de dezembro, portanto dia a seguir ao Natal, o meu primeiro dia de férias. Eu trabalhei até ao 23 e hoje tive a fazer 1001 coisas que ficaram para trás na altura de Natal, andei para trás e para a frente, cheguei a casa só à meia da tarde, tomei banho e estive a lanchar, como vocês viram, e a seguir estive a fazer uma coisa muito especial. Porquê? Eu comprei uma estante da Billy. Era um sonho meu de há muitos anos ter uma estante branca ou em tons claros, uma estante apropriada para livros. Quando vim para esta casa já tinha a estante que vocês veem normalmente nos vídeos, portanto aquela estante mais alta, que também é uma estante própria para capas, e eu sempre sonhei em ter uma estante com o tamanho e as dimensões adequadas mesmo para ter livros. Via toda a gente a ter sempre estantes super bonitas e sonhava com um dia em que eu ia ter as minhas. Então era uma coisa que eu andava a idealizar há muito tempo, e este ano tomei coragem e arranjei um cantinho aqui em casa para montar a estante, e estive a fazer isso até agora. Estive com o meu marido a montar e era uma coisa que eu queria muito partilhar com vocês, porque foi uma experiência. Não é necessariamente a montagem que é interessante, mas a experiência de finalmente realizar um sonho de uma forma tão simples e tão desconstruída, já que é uma estante da IKEA, que é literalmente desconstruída, e foi muito interessante. Acabamos por me deixar lá umas amassadelas, mas a coisa até correu mais ou menos, mas eu gravei tudinho e vou partilhar aqui com vocês. Vou ser sincera que estou cansada, são quase 8 da noite e acabamos de montar a estante mesmo há um bocadinho. Foi um esforço grande, especialmente para o Filipe, para estar a prender à parede, porque as paredes aqui são muito duras e não estávamos a conseguir mesmo furar em condições, mas ficou bem presa, bem segura, e amanhã eu vou pôr as prateleiras e pensar seriamente que livros é que hei de lá pôr. Aliás, eu estou a pensar perguntar-vos a vocês no Instagram que livros é que vocês acham que eu deveria pôr, quais são os mais bonitos para ter ali na estante, porque eu tenho livros que são lindíssimos, tenho os clássicos, tenho manga, que é uma coisa que eu adoro, livros ilustrados, mas tenho tantos outros livros que para mim são lindos só pelo conteúdo, que ainda não tenho a certeza o que é de pôr naquela estante. O meu objetivo seria aquela estante transformar-se no meu novo spot de gravação, até porque o sítio onde eu estou a gravar atualmente eu tenho que gravar em pé e ali consigo facilmente sentar-me à frente da estante, o que é um bónus. Mas isto é um vlog de leitura e já estamos aqui há imenso tempo e eu ainda não vos falei dos livros que estou a ler ou que quero ler durante esta semana. Portanto, eu tenho esta semana de férias até ao final do ano e vou-vos falar então dos livrinhos que estou a ler.
Então, o primeiro livro que eu estou a ler neste momento é O Império Final, de Brandon Sanderson. Eu vou na página, deixa-me cá ver, 208. É um livro bastante grande, tem 600 e tal páginas. Ainda estou um bocadinho atrasada para o que gostaria. A verdade é que eu, no dia de Natal e no dia de Consoada, não consegui ler absolutamente nada. Portanto, tudo o que li foi antes dessa altura. Estou a gostar bastante, é uma fantasia, uma alta fantasia, mas eu daqui a um bocadinho já vos faço um ponto da situação em que é que estou, mas ao mesmo tempo eu queria alternar com estes dois livrinhos. Este é o Oddball, da Sarah Scribbles, ou Sarah Anderson, como quiserem, de certeza que já conhecem esta coleção. Eu tenho um vídeo a falar desta autora aqui no canal, eu vou deixar aí nos cards. É uma autora espetacular e este é o último livro da coleção e são banda desenhada, portanto, sim. É banda desenhada muito simples, mas retrata muito bem a vida adulta e são livros sempre que me fazem rir e refletir, portanto este é um que eu queria alternar e é o último do meu TBR que me falta. Estes dois eram os únicos que estavam no meu TBR e que me faltam de facto acabar de ler. Então, este é outro que eu quero ler e depois este veio da biblioteca e é do Jimmy Liao, A Noite Estrelada. Eu li há relativamente pouco tempo O Peixe que Sorria, deste autor, e fiquei apaixonada. É um autor que escreve e ilustra, isto tem pouquíssimo texto, é um estilo lindíssimo, bastante diferente do primeiro que eu li, mas estou muito curiosa para ler e sei que vou adorar. Portanto, estes dois são leituras mais leves que eu quero intercalar com este aqui. E o meu objetivo é ler todos até ao final desta semana, ou seja, até ao final do ano. Então, sobre aqui o Império Final, de Brandon Sanderson. Este é uma alta fantasia, era um dos livros que eu andava há imenso tempo a dizer que tinha que ler, eu tenho aí a série inteira. E é um dos mais recomendados no Booktube e em qualquer lado. Brandon Sanderson é um dos nomes mais reconhecidos como um dos escritores do nosso tempo de fantasia e ficção científica, um dos melhores. E eu nem sequer sabia, mas diz aqui na Badana, que na altura em que o autor de A Roda dos Tempos, portanto Robert Jordan, a série, de certeza que vocês já conhecem, saiu a série há não há muito tempo, penso que na Amazon Prime. A série de livros são 14, salvo erro, e na altura em que ele faleceu, foi ele que terminou a série, foi este autor. Esta se calhar é a saga mais conhecida dele, mas ele tem imensa coisa, é pena não estar a maior parte traduzida cá em Portugal. Mas este livro, então, é o primeiro de uma saga de alta fantasia, quer dizer que temos um universo completamente inventado, e como sendo alta fantasia, eu demorei um bocadinho a entrar na história e a fase inicial, especialmente eu estou andando muito cansada, chego sempre ao final do ano muito cansada nesta altura, exigiu um bocadinho mais de mim para conseguir entrar e perceber o que é este universo, o que é que se está a passar. Então, logo no início nós temos aqui uns mapas, que é uma coisa que eu adoro. Portanto, temos um mapa do universo, assim, e depois temos um mapa da cidade onde eles estão, e nesta história nós vamos inicialmente alternando entre duas perspectivas, e a primeira que nos aparece é o Kelsier, e o Kelsier nós percebemos que ele foi um ladrão extremamente inteligente, portanto não era um ladrão zeco de roubar qualquer coisa, era alguém que fazia planos e era muito perspicaz e fazia grandes assaltos, e no início nós percebemos que o Kelsier anda aqui a sondar, que tem qualquer coisa em mente, nós não percebemos exatamente o quê. E por outro lado nós conhecemos a nossa outra personagem que também narra, que é a Vin, que é uma rapariga ainda muito novinha, penso que 16 anos, salvo erro, que faz parte de um bando de ladrões um bocadinho mais inferiores. E estas duas personagens acabam por se cruzar e o Kelsier percebe que a Vin tem um poder. Basicamente neste universo existem pessoas com poderes mágicos e estes poderes vêm a partir da alumância. Basicamente isto significa que é um poder de queimar metais e cada metal dá um poder a essa pessoa. Então o ferro dá um poder, o zinco dá um poder, cada um deles tem as suas próprias características. Então nós temos um nome para cada uma das pessoas capaz de
fazer esse poder acontecer, portanto, de queimar ferro, queimar zinco, queimar cobre, e cada um desses tem uma capacidade única e tem um nome específico. Mas, além desses, existem os Mistborn, que é o nome desta série, portanto, os Nascidos das Brumas. E esses são muito, muito, muito raros e são pessoas capazes de queimar todos os metais, portanto, são muito mais poderosos, quase invencíveis, não é? Ter aquela capacidade de queimar todos os metais. E logo no início, o Kelsier, quando conhece a Vin, percebe que ela tem também essa capacidade. Então, tanto o Kelsier como a Vin são os dois nascidos das brumas, são os dois pessoas com capacidade para queimar todos esses metais e usufruir desses poderes. Mas, no início da nossa história, nós percebemos que o Kelsier arrasta um bocadinho a Vin para fazer parte de um plano, que no início ela não sabe sequer o que é, mas é-lhe revelado como sendo um plano completamente maluco, que é derrotar o Império em que eles vivem, que se chama o Império Final, um Império que dura há imensos, imensos, imensos anos e que é governado por um senhor poderoso que eles chamam até senhor soberano, exatamente, isto dura há 1000 anos, este senhor soberano está ali, é um senhor quase como se fosse Deus, em vez de rei, e então este plano é o mais maluco que possa ser, que é derrotar este império. Eu peço desculpa disto estar com um bocado de cortes, mas eu estou com pouco espaço no telemóvel, ele está a gravar pouco. E peço desculpa estar com o micro, mas eu testei a gravar sem micro e não se ouvia nada da minha voz e eu prefiro que vocês ouçam mesmo que eu tenha que andar aqui com o micro atrás. Esta é a premissa da história, eu estou a gostar, mas só agora é que estou um bocadinho a entrar no ritmo, porque no início estava ainda a perceber quem são as pessoas, quem são os personagens e depois as diferentes capacidades e os nomes que se dá a cada pessoa. Há um glossário aqui no fim que é muito, muito útil sobre isso. Aliás, até troquei mensagens com a Joana Gabriel sobre isso, porque de facto, numa fase inicial, temos que estar sempre a ir confirmar se a pessoa que se está a referir se de facto tem aquela capacidade ou é outra e como é que se chama essa pessoa. Estou a gostar, nesta fase estamos na parte ainda do planeamento, tentar perceber como é que se vai proceder o assalto, como é que tudo vai correr, se vai correr bem, se não vai correr mal, mas ainda estou um bocadinho na fase inicial, apesar de ter lido 200 páginas, ainda estou um bocadinho na fase inicial, mas eu entretanto vou-vos trazer atualizações. É tarde, portanto eu vou fazer os jantares e depois, mais tarde ou amanhã, eu digo-vos alguma coisa. E acho que vou de facto fazer um post no Instagram a perguntar-vos que tipo de livros é que eu deveria pôr ali. Ainda estou indecisa. Estou a pensar pôr manga, que foi o que o Filipe me sugeriu, mas não tenho a certeza. E a estante ainda é grande, portanto vai caber muitas coisinhas bonitas, portanto vou-vos pedir a vossa opinião. Bom dia! Hoje é terça-feira, são já passadas 9h30. Já me levantei, já me vesti, já tomei um pequeno almoço e agora estou-me a preparar para gravar. Tenho que gravar o vídeo dos meus planos de leitura para o próximo ano, que é um vídeo que eu gosto sempre muito de fazer, mas que me deixa sempre muito indecisa, porque eu quero ler tudo que tenho aí e a minha TBR tinha andado a baixar, eu tinha conseguido reduzir imensos livros que tinha aí e entretanto veio novembro como aniversário e depois dezembro como Natal e as coisas demoraram um bocado, mas quer dizer, eu fiz o esforço, não é? E consegui de facto reduzir a pilha de livros que tinha aí durante o ano, mas a verdade é que eu chego a esta altura e não quero definir muitos livros para ler, porque não quero definir uma coisa que me prenda demasiado, nem que exija demasiado de mim, mas ao mesmo tempo quero ler tudo que tenho aí. Estou aqui com o Rzito, que vocês viram ontem, deixa eu ver se consigo mostrar. Até aqui. Né? É, Rzito? Sim. E estou então a preparar-me aqui para gravar. Eu achei que vocês gostavam até de ver aqui o backstage, eu vou-vos mostrar aqui por trás. Portanto, esta é a zona da minha estante que vocês costumam ver, mas como podem perceber, isto é um lado da minha estante, que tentaram fazer demasiado barulho com o tripé. E aqui a parte de baixo do móvel tem aqui estas portas. E o que acontece é que se eu me sentar, vocês praticamente só veem madeira e um bocado dos livros aqui, atrás da minha cabeça. Portanto, é por isso que eu gravo normalmente em pé. Neste momento já estou habituada, mas gostava de ter um cenário onde pudesse estar sentada a gravar. Acho que seria um bocadinho mais confortável. E daí também
a nova estante ser um sítio que eu estou a pensar gravar. Até porque aqui, como vocês podem perceber, isto é o escritório. Eu tenho aqui estes computadores, isto é um escritório de trabalho e quando o Filipe está a trabalhar e eu quero gravar, não tenho hipótese, portanto não posso estar a gravar com ele ao lado. Por isso, esta necessidade de ter um sítio à parte. Mas tenho ali aquela pilha que vocês conseguem ver, aquela pilha de livros que é para o vídeo que eu vou gravar agora. E daqui a um bocado já vos atualizo, até porque... Deixem-me virar. Até porque eu estou-vos a dever um update de leitura, porque ontem à noite eu consegui ler mais de 60 páginas do meu livro e, de facto, o ritmo está a engrenar um bocadinho mais e eu estou a gostar bastante. E tenho muito para vos contar e muito para vos partilhar convosco, mas tenho esperança de logo à tarde não conseguir ler mais qualquer coisa e depois faço-vos um update mais completo. Portanto, agora vou gravar. Terminei de gravar e o Harry está aqui a viver a sua melhor vida. Diz assim, olá! Oh, não sejas assim. Diz olá. Diz olá. Assim, eu não quero dizer olá, eu quero comida. Olá, pessoal. Então, são 5 da tarde. Estive a arrumar a casa, estive a fazer mil e uma coisas, mas estive a ler também o meu livro. Aproveitei para vos mostrar a Lizzie porque percebi-me que o Harry é o que aparece mais aqui nos vlogs, porque a Lizzie não é uma gata muito de gostar de colo ou de socializar. Ela gosta de estar no mundinho dela e com muita comida. Ela está cada vez mais gorda. Mas eu avancei um bom bocado aqui no meu livro e posso-vos dizer que estou na página 291, portanto, quase na página 300 deste livro. Já fiz aqui um bom avanço. O que eu vos posso dizer até agora é que a escrita do autor é espetacular. A forma como ele nos descreve o universo sem nos depositar aquela informação toda, sem simplesmente andar ali a debitar informação, está muito bem conseguida. E a forma também como ele consegue descrever as cenas de ação, os movimentos, os ataques, os saltos no ar, as posições físicas, sem na realidade ser muito confuso ou deixar-nos baralhados. Nós conseguimos perceber exatamente o que é que ele quer dizer. Eu acho que isso é espetacular e a escrita dele de facto é incrível e eu percebo porque é que tem tantos fãs ao redor do mundo. É mesmo uma leitura incrível e que, apesar de eu não estar colada na leitura, parece que há sempre ali qualquer coisa que nos deixa curiosa a ler mais. E cada vez que eu me sento, parece que não consigo ler simplesmente uma página, tenho que ler sempre um bocadinho mais e fica ali sempre qualquer coisa de o que é que será que vai acontecer a seguir. Também sinto que, ao mesmo tempo que a história, apesar de ir quase a meio, que a história ainda vai muito no início. Eu sinto que as personagens estão a crescer imenso e que ainda vão crescer muito mais e que muito mais será revelado sobre este universo. Cada vez temos mais detalhes, mas eu acho que cada vez mais teremos. E isso é muito interessante e torna isto uma leitura ainda mais... com uma dimensão ainda maior. Agora, vou beber o meu chazinho e queria-vos só mostrar como é que ficou a estante, porque já pus as prateleiras, está completamente vazia e tenho andado a ver as sondagens do Instagram, de receber respostas muito interessantes e algumas bastante surpreendentes, porque neste momento em que estou a gravar, o que está a ganhar são as prateleiras temáticas, ou seja, as prateleiras que vocês disseram que gostavam mais de ver, eram as temáticas ou só uma série ou só um autor, e é engraçado porque normalmente eu organizo as minhas prateleiras por géneros, que é um bocadinho essa onda, sim, mas é muito interessante ter sido essa a maioria, pelo menos até agora. Mas em segundo lugar está mais ou menos o que eu achei que estaria, portanto, os mangas, as BDs, os ilustrados e também as edições especiais, as edições mais bonitas. Estou muito indecisa, também acho, porque a estante tem muito espaço, eu não estou habituada a ter assim tanto espaço para livros, então estou muito entusiasmada, mas também muito indecisa, mas vou-vos só mostrar como é que ficou. Então, a estante ficou assim, peço desculpa se vocês ouvem barulho de fundo, mas eu tenho a roupa a secar e isto é vida real e na vida real a roupa não seca no inverno, portanto, então eu tenho a estante assim, está aqui toda
vazia, mas ficou muito bem distribuída, as prateleiras, e tinha aqui tanto espaço livre. Obviamente que vocês normalmente não verão isto tudo, mas eu estou muito indecisa de que é que é de pôr aqui. Há muitas coisas que eu gostava de pôr, mas outras que não sei se será prático pôr, portanto, vamos ver o que é que eu decido e depois eu também partilho tudo com vocês. Olá pessoal, então são quase 7h30. Eu estive aqui no escritório a trabalhar essencialmente para o canal. Tive a aproveitar este tempinho livre para preparar algumas coisas. Eu partilhei com vocês num vídeo de objetivos que queria fazer os vídeos de forma ligeiramente diferente, queria incluir alguma edição diferente. Espero que este vlog também já tenha um bocadinho disso, mas basicamente estive à procura de templates, à procura de coisas gratuitas, a tirar alguma inspiração, a fazer algumas montagens já pré-feitas. Estou a pré-fazer muita coisa porque durante o meu dia-a-dia eu não tenho tempo, simplesmente trabalho é muito e eu faço muita coisa ainda além do trabalho e do canal, então deixo as minhas coisas normalmente já adiantadas, já planeadas, já pré-feitas para simplificar o trabalho, então estive a fazer um bocadinho isso. E agora vou até à cozinha não fazer o jantar já está feito, mas vou fazer uma sopinha para depois jantar e descansar um bocadinho. Olá a todos! Hoje é quarta-feira, já são quase 5h30 da tarde e eu ainda não tinha vindo aqui falar com vocês hoje. Andei de um lado para o outro, Eu não sei se sou eu que sou assim, mas nas férias eu tenho sempre uma lista de coisas que quero fazer e depois passo as férias todas a correr a fazer essas coisas e às vezes chego ao final das férias com a sensação que não descansei nada. Não sei se sou a única, mas se eu não for a única, escrevam aí, digam, não és a única, para eu saber que não estou sozinha, mas parece que nas férias tenho aquela coisa, ok, tenho tempo livre, portanto é o tempo para fazer estas coisas e então ando a correr, a fazer 1000 coisas diferentes e só agora é que estou a parar um bocadinho. Ao início da tarde fui levar aqui o Henrizito à tosquia, eu não sei se vocês conseguem ouvir, ele foi tomar banho, cortar as unhas e fez uma tosquia total. Eu vou-vos mostrar porque eu acho que vocês nem o vão conhecer das filmagens de ontem e de anteontem para as de hoje, porque ele fica tão diferente com o pelo curto. É mesmo muito, muito engraçado. Harry, aqui. Ai, meu pequenino. Ai, como estou tudo rapidinho. Quer dizer olá? Diz assim, eu não sei o que me fizeram, então eu fui lá com o pelinho todo e saio de lá assim, todo rapadinho. Parece um rato. Que estás a ver? Estás a ver a minha encomenda que chegou hoje, da RBA. É para a dona gravar um book haul e um unboxing. Ele fica mesmo diferente. E eu estou aqui no meu novo spot de leitura. Estou aqui neste sofá que fica à beira da minha nova estante. Eu gosto muito deste sítio porque bate aqui o sol de tarde e não bate durante muito tempo, mas como eu de manhã não tenho tempo para ler, normalmente ao final do dia quando consigo ler mais e às vezes ao final do dia consigo me sentar mais deste lado da casa e este sofá é muito confortável, apesar de já ser bastante antigo. Estou aqui com o meu chazinho e estou aqui também para vos fazer um update de leitura. Peço desculpa às patinhas, ele cortou as unhas, eu prometo, mas este chão faz sempre muito barulho. Então, o update de leitura que eu vos tenho para fazer é para vos dizer que comecei e acabei A Noite Estrelada, de Jimmy Liao. Gente, este autor, eu tenho aqui no canal a opinião do livro O Peixe que Sorria, deste autor, que foi a minha estreia com ele e fiquei apaixonada. Este senhor é um senhor taiwanês, exatamente, nasceu em Taipei, em Taiwan, e ele era ilustrador, designer, é formado nas Belas Artes, trabalhava com publicidade e uma altura teve leucemia e na altura pôs-se a repensar a vida dele e desistiu de tudo, abandonou o emprego para se dedicar a escrever e ilustrar as suas próprias histórias. E são histórias lindíssimas. A primeira já era e esta é igualmente linda. Este livro é um livro mais juvenil, mas não tanto infantil, portanto é um livro que
já tem algum crescimento, já fala um bocadinho sobre a escola, sobre as dores, sobre a perda, e é uma história também que explora muito o crescer, os sonhos, as aprendizagens de pequeno, os medos e o crescer e deixar tudo isso para trás. Por isso mesmo é um livro que tem alguma nostalgia, alguma tristeza, alguns pontos assim um bocadinho de nos tocarem o coração, mas ao mesmo tempo é uma leitura muito doce e muito mágica, assim como Uma Noite Estrelada. Eu vou-vos só mostrar aqui um bocadinho das ilustrações, que são extraordinárias, todas elas. Algumas parecem ser aguarela, outras parecem ter um toque de pastel por cima e algumas ainda me parece ter pincel também. Algumas imagens não têm sequer texto, outras páginas têm uma, duas frases no máximo, mas são todas elas lindíssimas. E esta é a história de uma menina que vive inicialmente com os avós e depois mais tarde deixa a casa dos avós para voltar para a casa dos pais e se sente muito perdida na escola, com os colegas, com todas as injustiças, com tudo o que a vida real nos traz, no fundo. E um dia ela conhece um rapaz que anda tão solitário como ela e faz ali uma amizade. Este é um resumo muito foleiro, uma descrição muito fraquinha para descrever a beleza que é este livro. É uma leitura que para mim foi 5 estrelas, que eu recomendo imenso. Este autor é espetacular, eu recomendo qualquer livro dele, apesar de só ter lido estes 2, qualquer livro, porque ele é incrível. Ele escreve tanto para crianças como para adultos e este livro, lá está, não é para um público tão pequenino assim, é um público já mais juvenil, mas não tão infantil. Adorei. É uma leitura que exige a nossa calma, apesar de ter tão pouco texto, que tem de facto, exige que nós paremos um pouco a ler as imagens, porque as imagens contam tanto ou mais do que o texto nestas histórias. E os pormenores, aparecer isto aqui, aquilo acolá, mais este pormenorzinho aqui, mais esta referência, tudo isso vai contando muito mais história, vai dando muitas dimensões e é por isso que é uma obra belíssima e que este autor é espetacular mesmo. Portanto, aqui fica a opinião e a recomendação deste livro, porque é mesmo muito bom. E agora o que eu acabei de falar é que o RZ decidiu sentar quietinho na sua mantinha, não é? Como já viram, chegou aqui a minha encomenda da RBA deste mês dos clássicos. Tenho que gravar então o meu book haul, recebi um monte de coisinhas boas no Natal, portanto estou ansiosa para partilhar com vocês. Mas o que eu vou fazer agora é algo também muito entusiasmante. Porquê? Eu vou preencher aqui a minha estante. Ela ainda está completamente vazia. E eu andei aqui um bocadinho na dúvida, olhar para ela vazia e pensar exatamente o que é que eu ia pôr aqui. Porque neste momento eu tenho as minhas estantes bastante compostas, mas não estou propriamente a precisar de muito espaço e de ter sítio para pôr livros. Então, eu só vou ocupar algumas prateleiras daqui, que são as que vão aparecer para já nos vídeos, e vou seguir os vossos conselhos que me deram no Instagram. Portanto, eu perguntei-vos no Instagram e as estatísticas são bastante engraçadas e um bocadinho diferentes do que eu estava à espera. Vou deixar por aí a imagem. Eu achei que havia muita gente há uns anos atrás a adorar o conceito de uma estante por cores, ou com as cores do arco-íris. Ainda há muita gente a fazer isso e fica muito bonito, apesar de para mim me fazer um bocadinho de confusão eu ter as séries cortadas aos bocados e isso em sítios diferentes faz muita confusão, apesar de perceber a beleza estética. Então estava a achar que havia muita gente que ia votar na parte das cores, mas na verdade foi o que teve menos votos e a maior parte dos votos foram para prateleiras temáticas, que é uma coisa que eu também gosto muito de fazer. Eu tenho algumas prateleiras temáticas que são Harry Potter e Jane Austen e são essas que eu vou transpor para aqui. São duas coisas que me dizem muito enquanto leitora, são uma série e uma autora que me moldaram muito enquanto leitora, portanto acho que faz sentido estarem aqui. Eu vou passar para aqui a minha estante do Harry Potter, vamos ver como é que fica, e depois vou passar também tudo o que eu tenho de Jane Austen para aqui. O de Jane Austen provavelmente não vai encher uma prateleira porque
Eu agora tenho os de RBA também de Jane Austen, mas esses eu não os vou separar, acho que eles ficam muito mais bonitos todos juntos e vou deixá-los onde estão. Ainda considerei passar a coleção de RBA dos clássicos para aqui, mas para mim não fazia muito sentido porque ia ocupar muito espaço e ia só mostrar clássicos. E assim, eu vou pôr Jane Austen e se sobrar muito espaço, sou capaz de pôr outros clássicos que eu tenho do outro lado aqui, porque a minha zona dos clássicos está um bocadinho cheia, vá. Não tenho muito espaço ainda na estante. O que é bom sinal, não é? Porque eu vou lendo bastantes clássicos e tenho bastantes que adoro e se calhar passo alguns para aqui. E nas prateleiras de cima, talvez meta então manga, que foi um outro também votado, e fica uma prateleira temática só com manga. A de topo de tudo, talvez meta graphic novels ou BDs, mas ainda vou ver. Não estou muito preocupada com a do topo e vou deixar as duas de baixo vazias para me ajudar aqui, para já não tenho necessidade de ocupar, como estava a dizer, e para me ajudar no processo de gravação. Eu normalmente tenho no escritório uma pilha dos livros que já li, que tenho que gravar opinião ou que tenho que gravar no final do mês, e tenho também os livros as pilhas dos recebidos, então eu vou passar essas pilhas para aqui, acho que vai-me facilitar muito na hora de gravar. E lá está, tendo este espaço livre é ótimo. E houve uma menina que, quando eu perguntei qual era a estante ideal, vocês deram respostas espetaculares, adorei, e algumas são exatamente como eu imagino uma biblioteca, e houve uma logo das primeiras respostas que foi que uma estante ideal, a mais perfeita, era a que tem espaço para crescer, e é exatamente isso. Portanto, eu vou deixar aqui espaço vazio para ela ter muito espaço para crescer. Isto de certeza que vai ser work in progress. Eu hoje vou decorá-la de uma forma, mas eu estou sempre a mudar as minhas estantes, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Volto e meia olho para elas e penso, vou remodelar tudo. Vocês, se estiverem atentos aos meus vídeos, notam isso, que de repente atrás de mim os livros andam a voar de sítio, porque eu gosto mesmo muito de fazer isso. É uma coisa que me traz muita alegria, muita felicidade, estar sempre a trocar os livros de sítio e decorá-los de forma diferente e organizá-los de forma diferente. Por isso, é uma coisa que eu vou fazer hoje, para agora, e daqui a uns tempos logo se vê, e de certeza que vou alterá-la 1001 vezes, mas isso vai-me trazer também muita alegria. Então, sem mais delongas, vamos então pôr aqui livrinhos na estante. Pessoal, terminei. Acabei por trazer para cima também o resto das bandas desenhadas, porque eu tinha duas prateleiras, uma com manga, outra com BDs. Estes três não são BD, mas são ilustrados, e eu costumo mantê-los junto das BDs. E eu posso-vos dizer que nesta estante estão os livros mais bonitos que eu tenho, que foi uma coisa que também muitos de vocês votaram, que eram os livros mais bonitos. Portanto, aqui em cima tenho estes ilustrados, tenho banda desenhada, aqui tenho mais banda desenhada diferente, depois esta prateleira é só manga, portanto tenho a minha Sakura, tenho o Orange, tenho aqui o Dragon Ball, este tem aqui os dois volumes, porque um deles eu tenho para venda, o 2 é o tal que vem com um defeitozinho, eu falei disso no book haul, portanto falta aqui o 3 que o meu marido está a ler, portanto o 1 está aqui a ocupar o lugar do 3. Fazem este desenho sim. Depois tenho aqui os meus manga classics. Tenho uma vista à rasca para comprar o resto desta coleção, porque não é que eles estão disponíveis, mas estão super caros. O último que eu comprei foi este aqui, comprei por 8€, e neste momento os mais baratos estão a 15 ou 16 e já com desconto, portanto tenho que ver se consigo arranjar o resto da coleção. Estes três eu tinha
junto com Jane Austen, porque eles são adaptações de Jane Austen, mas deixei-os aqui na ponta, também para deixar espaço para isto tudo crescer e depois eventualmente eles podem passar para baixo. Aqui em baixo tenho mais banda desenhada, mas estes são de Orgulho e Preconceito. Tenho as obras de Jane Austen aqui assim deitadas, estas são as obras completas. Tenho aqui as obras que eu tenho em português, claro que eu tenho também os da RBA, mas esses eu já disse que eu vou deixar do outro lado. E aqui tenho estes aqui que são obras inspiradas em Jane Austen. Eu gosto muito de ler adaptações, já li várias que não tenho, mas estas são os que eu tenho. Este é de Orgulho e Preconceito, esta também, esta é inspirada em Jane Austen em geral. Este é o Clube de Leitura, é o que deu origem ao filme, mas o filme é muito melhor que o livro, eu não recomendo o livro, ele é um bocado fraco. Este é bastante recente, o Clube de Jane Austen, e este é inspirado em Persuasão e este em Orgulho e Preconceito. São ambos muito, muito bons, são diários do protagonista masculino. E depois sobrava-me aqui um bocadinho de espaço, então trouxe para aqui o meu P.G. Wodehouse, que eu adoro. Obviamente que eu não tenho aqui tudo que já li dele, porque senão isso tinha que dar uma estante inteira, quase, mas uma prateleira. Falta aqui um que eu tenho emprestado, os que eu tenho, e espero depois comprar outros. Estes já começam uma série, por isso é que são diferentes. Estes não têm qualquer coleção, por isso é que são assim. E depois, a prateleira que eu me vi mais à rasca para encaixar tudo, a do Harry Potter, porque eu tenho muita coisa. Deixei a minha Hedwig lá em cima, como vocês viram, mas tenho aqui os 3 ilustrados que eu tenho, só tenho estes 3, portanto o primeiro, o segundo e o quarto. Tenho aqui as minhas canecas, esta e esta. Tenho a minha edição do Hufflepuff, o site dá que eu sou Hufflepuff, embora a minha segunda casa seja Ravenclaw, portanto sou uma mistura um bocadinho das duas. E tenho as mesmas coisas que tinha na outra. Eu tenho um vídeo todo a falar tudo o que eu tenho de Harry Potter, portanto se quiserem ver. Mas tenho aqui canetas, tenho a varinha, é do meu marido, tenho aqui os livros todos e estas 3 edições em inglês que eu li, e tenho aqui os bilhetes de quando eu fui visitar os estúdios em Inglaterra. E pronto, e ficaram estas 2 prateleiras livres, portanto, espaço para crescer. Esta última eu vou ocupar para já, então, com leituras do mês e com coisas para o book haul, portanto, recebidos, e é isto. E eu acho que ficou muito bonita, mas digam-me em baixo e deem-me sugestões, se tiverem. Não tenho comida para ti. Ai, tantos beijinhos. Olá a todos, bom dia. Hoje é quinta-feira, são para aí 10 da manhã. Já estive a tomar banho, claramente, já tomei um pequeno almoço, estou aqui com o Rzito para trás e para a frente. E vinha só fazer-vos um update de leitura, porque eu ontem dei um bom avanço aqui ao Império Final e comecei a ler o Oddball. Então, o Império Final, não vos vou acrescentar muito mais do que vos disse no último update. Eu vou na página 371, portanto, está quase. Já faltou mais. E, de facto, estou muito envolvida na história. E, além de tudo aquilo que eu já vos referi, da escrita, da capacidade do autor de descrever os momentos da ação, a forma como ele descreve a magia e como ela acontece, tudo isso é maravilhoso. Mas, além disso, eu estou-me a apaixonar muito pelo sistema político, porque aqui temos uma sociedade com tipos diferentes de pessoas, não é criaturas diferentes, são seres humanos, mas cada um deles tem as suas próprias características, a sua própria maneira de ser, e há aqui um desses tipos de seres humanos que estão escravizados há muitos anos. E então a base desta rebelião toda também é para os libertar. Mas há aqui muitas questões políticas que para mim estabelecem muitos paralelismos com o mundo em que vivemos. Estes humanos que estão escravizados, que se chamam Ska, para mim é tal e qual a escravatura que tivemos no nosso mundo e que a forma como tratam com desprezo, achar que são seres inferiores, que não sentem da mesma forma, que não pensam da mesma forma. Há aqui muitos paralelismos e ao mesmo tempo há aqui outras raças, chamamos-lhe assim, que estão em vias de extinção precisamente por serem perseguidas e ninguém sabe exatamente porquê. E todo este sistema político, toda esta parte mais
humana, mais cultural, mais relacionada com a preservação da cultura de cada espécie e também a forma como as pessoas se relacionam e como veem os outros como superiores ou como inferiores. Tudo isso é super interessante e o facto da nobreza entrar aqui com um papel muito semelhante ao que a nossa nobreza na época medieval tinha, um papel muito, muito similar, é muito, muito interessante e de facto é muito cativante e além de todos os planos, eu até neste momento até acho que estou mais focada e interessada na descoberta destas diferenças culturais que há entre cada personagem, portanto, muito, muito, muito interessante e já estou a ler a bom ritmo, estou muito envolvida já com todos os personagens, já consigo não estar a consultar tantas vezes o glossário no final, já está a ser uma leitura bem mais fluida e quero ver se hoje avanço bastante. Oh Harry, tu estás sempre de um lado para o outro. Que foi? Queres dizer olá? O outro livro que eu vos venho falar então é o Oddball. Eu já li os 3 outros livros desta coleção. Esta é uma coleção da Sarah Scribbles. Eu tenho um vídeo no canal só sobre ela, já referi isso. E este foi o último que saiu. Eu penso que... Deixem-me ver só, confirmar para não vos estar a dizer as neiras. Deixem-me ver se isto tem aqui o ano. 2021. Exato. Eu tinha a ideia que não era deste ano, já era do ano passado. De certeza que já viram imagens deste na internet. Estes são sempre livros muito fáceis de ler, porque é banda desenhada e é muito rápida. Eu li meia dúzia de páginas e já me desfiz a rir várias vezes e já me identifiquei várias vezes, porque ela pega em assuntos de... O adulto não devia ser assim. Portanto, temos aquele mito da idade adulta, que o adulto devia se saber comportar, devia ter atitudes responsáveis, atitudes sensatas, mas a maior parte de nós não tem. Então, a base dos livros dela é muito isso, e então é muito, muito engraçado. Ela pega em diversas situações, em diversas coisas que estão relacionadas com a vida dela também, e com os gostos dela, também como artista e como mulher. E é muito interessante ver aqui o sentido do humor que ela mete aqui à obra. De qualquer das formas, meus planos para hoje são... Hoje finalmente vai ser um dia de férias um bocadinho mais calmo e são fazer 2 coisas que eu adoro, que vai ser ler e gravar vídeos. Então, eu tenho aqui uma lista de vídeos enorme para gravar, porque estamos a aproximar o final do ano e temos aqui que fazer balanço do ano, balanço de leituras, falar das coisas boas, coisas más. Tenho um monte de opiniões em atraso que andei um bocadinho a adiar porque não tinha tempo. E então vou aproveitar o meu dia de férias hoje para gravar aqui um monte de coisinhas novas. Já vou gravar aqui no meu spot novo, aqui no meu lugar de gravação novo, e quero mesmo descansar um bocadinho e ler bastante. Eu ontem consegui ler bastante, estou quase na página 400, por isso ver se damos aqui um bom avanço hoje. Esses são os planos para hoje, nada de especial, relaxar, gravar e ler. Olá pessoal! Então, hoje é sexta-feira, são quase 4 da tarde e eu venho encerrar este vlog porque eu terminei os meus 2 livros. Então, ontem à noite eu terminei aqui o Oddball, da Sarah Anderson, ou Sarah Scribbles, como preferirem. Diverti-me bastante, ri-me bastante, identifiquei-me bastante, mas mais tarde eu falarei um bocadinho mais em detalhe deste livro. E, mais importante que isso, hoje de manhã eu terminei O Império Final, de Brandon Sanderson. Ontem, como eu vos disse, passei o dia a gravar e a ler, então li imenso e terminei o dia, ia na página 500 e qualquer coisa. Então hoje de manhã eu fiz assim uma corridinha para acabar de ler este livro, para acabar as 100 páginas que me faltavam. A parte final deixou-me completamente colada, completamente viciada no livro, como eu estava à espera que acontecesse. Envolvi-me imenso, um monte de ação, um monte de aventura. E no fundo eu já vos fui dando vários updates, já vos fui dizendo o que é que estava a achar deste livro, já vos falei da escrita, já vos falei do sistema político, já vos falei da fantasia, tudo o que me parece espetacular nesta obra, mas mais importante que isso, eu acho que é uma obra que surpreende, que dá montes de reviravoltas, não é uma obra que comece num ponto e que vá por aquele caminho fora, foi uma obra que me surpreendeu muito nesse sentido, porque eu estava à espera que se desenrolasse de certa forma e o autor consegue-nos sempre surpreender e consegue ir acrescentando camadas à história e dimensões diferentes, tanto a nível político como cultural, mas
muito além disso, mesmo aspectos muito simples, como a amizade, como a traição, há tanta coisa nova que ele vai acrescentando e montes de mistérios. Eu gostei muito do final, acho que está muito adequado. Eu não sei se o autor continuou logo, ou seja, não sei se isto era suposto ser uma série imediatamente quando ele escreveu este livro, ou se simplesmente ele depois pegou neste universo e continuou. O final, para mim, estava bastante fechado, mas deixa montes de pontos em aberto, montes de questões sobre como é que surgiu este universo. E eu suponho que será a partir daí que os próximos livros continuarão, mas estou muito curiosa. Eu era capaz de pegar já no segundo, mas não o vou fazer. Vou deixar este acalmar e dentro em breve quero pegar no segundo para não perder muito fio à meada, para ter um bocadinho a história presente e para dar continuidade, porque foi uma história incrível. Valeu super a pena ter despendido este tempo e ter posto este no meu TBR, vale mesmo muito a pena. Eu tinha receio, às vezes há livros em que toda a gente diz que são espetaculares e nós ficamos desiludidos quando vamos ler, mas este não é o caso. Eu acho que este livro é um livro que nos vai sempre surpreender cada vez mais e mais, e é um livro que vai crescendo. Estou ansiosa por continuar, adorei a leitura, foi mesmo muito, muito surpreendente e fiquei automaticamente fã do autor e da obra. E aqui fica também a minha recomendação para que leiam este livro. E é isso, pessoal, eu vou encerrar o vlog por aqui. Da última vez que eu juntei os últimos clipes, eu já tinha quase 1 hora de vlog, o que é bem mais do que eu estava à espera. Como sabem, este é o primeiro vlog que eu estou a fazer, mas ainda vou fazer alguns cortes para ver se não fica tão longo, mas eu espero que tenham gostado de alguma forma. Digam-me em baixo se já leram algum destes livros, se estão curiosos para o fazer, se gostaram, se partilham da minha opinião, se não, se gostaram de ver aqui o vlog e a minha estante, partilhem tudo aí comigo em baixo e eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!